Glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor, Deus seja louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do nosso Deus, aleluia. Vamos estar dando início ao clamor da meia-noite, guardar aí alguns minutos para que alguns irmãos possam estar entrando aí conosco ao vivo, para estar unindo a vossa oração, a nossa, e vamos clamar a Deus, clamar ao Senhor, pelas nossas vidas, clamar ao Senhor pelas nossas famílias, clamar ao Senhor pelos aqueles que estão no leito de um hospital, clamar ao Senhor pelas autoridades de uma forma geral, para que Deus venha guardá-los, para que Deus venha protegê-los, para que Deus venha orientá-los, aleluia, para que eles possam, aleluia, agir de forma correta, aleluia, no decorrer das suas funções. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, e nós vamos aguardar só mais um minutinho, daqui a pouco nós vamos estar meditando em uma palavra, os irmãos vão se identificando aí, mandando um oi para a gente poder estar vendo os irmãos, visualizando, graças a Deus está aí já entrando aí a minha cunhada, Raimunda, Deus abençoe Raimunda, em nome de Jesus, minha sogra, irmã Geralda, Marcelo, Tiago, Neném, aleluia, Cristina, Sara, todos vocês que estão conosco, Deus abençoe, em nome de Jesus. Esperar mais uns minutos, para que alguns irmãos possam estar entrando. Depois nós vamos estar meditando em uma palavra que Deus assentou ao meu coração. Quero que os irmãos estejam atentos àquilo que será falado, porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é alimento para a nossa alma. A palavra de Deus é pão, aleluia, que sacia a nossa fome espiritual, Então a palavra é o único meio que nos faz, aleluia, se aproximar de Deus, porque por intermédio da palavra nós conhecemos um pouco de Deus. Ninguém nunca vai conhecer Deus na sua plenitude, mas um pouco dá para conhecer por intermédio da palavra, Glória a Deus. Está aí nossa irmã Graziele, seja bem-vinda, Graziele, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Manda paz por Rony, em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe, aleluia, a todos vocês. Nós vamos estar daqui a pouco meditando na palavra. Irmã Cristina, Deus abençoe Cristina, Sara, também já está aí conosco, glória a Deus. Como eu estava dizendo, a palavra de Deus, ela é, aleluia, a nossa regra de fé, é o nosso manual de vida, de sobrevivência. Quando nós meditamos na palavra, atentamos para o que ela nos ensina, e colocamos em prática, nós somos bem-sucedidos, nós somos bem-aventurados, porque vai acontecer conosco o que aconteceu com Josué. Josué se atentou para a voz de Deus, e Deus disse o que para Josué? Ele disse para Josué meditar na lei de dia e de noite, aleluia, e ele fazendo assim, ele seria próspero, ele seria bem-sucedido e ninguém poderia o resistir. Então a palavra de Deus, ela é o alimento para as nossas almas, A palavra de Deus é o sustento das nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Deus abençoe, aleluia, os irmãos que estão entrando aí. Já já nós vamos meditar em uma palavra, já já nós vamos estar orando ao Senhor. É momento de orar, irmãos, É momento de verdadeiramente nós buscarmos a presença do Senhor. Deus abençoe, irmã Maria da Paz, saudade da senhora. Deus abençoe a senhora, a sua família,
Irmã Cristiane, Deus abençoe Cristiane, abençoe a irmã, seu esposo, seu filhinho, que as ricas bênçãos do Senhor estejam sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Nós vamos, aleluia, estarmos na presença do Senhor, clamando a Ele, porque é momento de clamar, irmãos, é momento de nós nos apegarmos a Deus. Eu sei que é um horário difícil, é um horário que muitos já estão se preparando para dormir, outros já estão dormindo, mas se você estiver acordado e estiver, aleluia, passando o dedo aí no celular e se deparou com esta live, entre aí, venha se unir comigo em oração. Nós vamos clamarmos ao nosso Deus, nós vamos invocarmos o nome do Senhor, aleluia, e suplicar o perdão, suplicar a misericórdia do Senhor para com as nossas vidas, para com a nossa família, para com a igreja, para com a nação. É momento de nos humilharmos, é momento de buscarmos a face do Senhor. Aleluia. Foi programado, Késia, seja bem-vinda, Késia Maria, Deus te abençoe. Foi programado, aleluia, um jejum nacional, Reginaldo, meu cunhado, seja bem-vindo em nome de Jesus, Deus te abençoe grandemente, você e a sua digníssima esposa, que o Senhor os cubra com toda sorte de bênção. Então, foi decretado um jejum nacional para este dia 29, E nós precisamos, irmãos, aleluia, de fato e de verdade, estarmos jejuando, estarmos orando, mas mais do que tudo isso, nós precisamos nos humilharmos, nós precisamos adentrar na presença do Senhor com arrependimento, com humilhação. Não adianta simplesmente jejuarmos, não adianta simplesmente orarmos, se não entendermos que nós precisamos descer na casa do oleiro para poder ouvir o que Deus tem para falar conosco, para poder ouvir o que Deus tem para tratar conosco. Paz do Senhor, tia Margarida, tio Assis, Deus abençoe vocês grandemente, em nome de Jesus. Então, irmãos, não é simplesmente nós fazermos um jejum, não é simplesmente nós orarmos, aleluia, se não houver arrependimento, se não houver, aleluia, quebrantamento, aleluia, porque é isso que nós temos que fazer, nos humilharmos debaixo das potentes mãos do Senhor, e aí com certeza Ele nos exaltará. Pai do Senhor, Isa, Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus, aleluia. Então, irmãos, o caminho é esse, é o caminho da humilhação, é o caminho, aleluia, do arrependimento, Vamos, aleluia, fazer como Paulo, ele nos ordenou ali na carta dele aos Coríntios, a primeira carta, uma leitura que nós fazemos todo mês, que é o capítulo 11, a leitura da ceia. Vamos examinar-nos a nós mesmos, Examine-se a si mesmo, é o que Paulo diz. Então vamos examinar a nós mesmos e vamos ver como é que está a nossa vida, como é que está o nosso coração, como é que está, aleluia, o nosso intelecto, o nosso pensamento, a nossa mente, se nós estamos de fato, aleluia, prostrados diante do Senhor ou não. Então vamos nos examinar, cada um examine-se a si mesmo, é o que Paulo diz. Aí depois que nós nos examinarmos, aí então nós vamos ter a certeza se podemos ou não fazer parte desta comunhão, se podemos comer do pão e beber do cálice, que é o símbolo da comunhão plena. Aleluia. Deus abençoe, Felipe, seja bem-vindo. Jéssica, minha sobrinha Jéssica, meu sobrinho Felipe, irmã Andréia, Deus abençoe, Andréia, saudade de vocês, viu? Eu creio que tudo isso vai passar, é um momento, é uma fase, e quando passar nós vamos nos reunir de novo, nós vamos nos congregar de novo, aleluia,
Mas antes que isso aconteça, nós vamos nos quebrantar, nós vamos nos humilhar debaixo das poderosas mãos do Senhor. E aí então, irmãos, quando nós voltarmos, vamos voltarmos diferente. Aleluia! Vamos voltarmos com um coração verdadeiramente contrito e quebrantado, né? Porque nós temos visto que nós temos falhado com Deus. O nosso culto não tem sido um culto perfeito. Nosso culto não tem sido um culto de fato, eu posso até dizer assim, agradável ao Senhor. Porque quando nós adentramos nas igrejas, e aqui eu não estou citando nem A nem B, mas de uma forma geral, a gente vê que o povo ele não vai mais para os templos com aquele espírito de adorar, com aquele espírito de querer ouvir Deus falar. E a gente vê as pessoas dispersas, conversando sobre todos os assuntos dentro do templo. Outros mexendo em celular, outros preocupados com o time que está jogando, se está ganhando, se está perdendo. Irmãos, que culto é esse que nós estamos apresentando a Deus? Quando nós adentramos no templo e o nosso coração não está, aleluia, ali. O nosso coração não está em Deus. O nosso coração está em vários outros lugares, menos dentro do templo. Quantas das vezes a gente entra no templo, o corpo entra, mas o espírito está longe dali. Os pensamentos estão longe dali, né? Às vezes a gente entra carregado de preocupação e não consegue nem adorar a Deus, porque não faz o que a Bíblia manda. Porque o apóstolo Pedro, ele nos recomenda para nós lançarmos aos pés do Senhor todas as nossas ansiedades. Aleluia, porque Ele tem cuidado de nós. Mas a gente fica com as ansiedades guardadas. A gente fica preso nas ansiedades. Aí o que é que acontece? A gente não consegue prestar um culto verdadeiramente a Deus. É por isso que Deus, aleluia, Ele vai usar Malaquias para exortar os sacerdotes da época, né? Porque eles estavam indo apresentar sacrifícios de qualquer jeito. Uns levavam os animais com mancha, outros levavam um animal aleijado, outros levavam cego, manco, aleluia. Quando na verdade eles não apresentavam o sacrifício perfeito a Deus. Mas que Deus tenha de misericórdia das nossas vidas, irmãos, e que nós possamos entrar pelo caminho da oração, pelo caminho do arrependimento, né? E que o Senhor possa nos ajudar. Eu quero ler um texto com vocês, aleluia, porque eu quero me apegar hoje para nós tratarmos sobre oração, o poder da oração, o poder da igreja, quando a igreja se reúne para buscar a Deus de todo o coração. Irmãos, o céu se movimenta, os céus ele entra, aleluia, em um movimento total quando a igreja se une para orar, aleluia, porque a Bíblia vai dizer que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Agora imagine a oração de toda a igreja buscando a presença do Senhor. Imagine a oração de toda a igreja glorificando e exaltando ao Senhor. Deus abençoe o irmão Claudemir, irmã Geveline, Deus os abençoe grandemente em nome de Jesus. Eu quero ler uma passagem bíblica para os irmãos que está no livro de Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo, aleluia, como os irmãos queiram assim entender, no seu capítulo de número 12, aleluia. É uma passagem muito conhecida dos leitores da Bíblia, que vai falar sobre a perseguição de Herodes contra Tiago, Pedro, contra os cristãos daquela época. Eu vou ler o texto aqui, alguns versículos, para os irmãos entenderem, depois nós vamos falar um pouco e depois nós vamos orar. Veja o que a Bíblia diz. Porque aquele tempo, capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, porque por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns
da igreja para os maltratar. Olha aí, grave isso. Fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Eu quero parar aqui, irmãos. Eu quero parar aqui no versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. Que coisa gloriosa! Aleluia! Os irmãos conhecem muito bem esse texto. Vejam que coisa maravilhosa aqui, irmãos. Você vai ver aqui o quê? Que Herodes, ele resolve perseguir a igreja, perseguir os cristãos, né? E Herodes, usado pelo diabo, ele manda prender alguns da igreja, aleluia, alguns dos irmãos, para quê? Para maltratá-los, aleluia. E aí então ele prende a Tiago, e a Tiago ele passa fio de espada, quer dizer, ele mata Tiago, ele manda matar Tiago, e matando Tiago, o povo gostou daquela atitude. E aí a Bíblia vai dizer então que ele faz o quê? Ele prende a Pedro também. Aleluia. Aí então quando ele prende a Pedro, era tempo de festa, ele deixou Pedro preso. Aleluia. E pegou 16 soldados para fazer ali a guarda de Pedro. Prendeu Pedro no meio de 2 soldados e os demais guardavam ali o cárcere, a prisão. Mas a Bíblia vai dizer o que no versículo 5? Mas havia o que? Havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. Olha que coisa tremenda. A igreja então tomou o que? Uma posição. A igreja tomou uma atitude. A igreja não ficou acovardada. A igreja não ficou amedrontada. A igreja, aleluia, ela tomou uma posição. E qual foi a posição? Vamos orar. Não podemos entrar em guerra contra Herodes. Não podemos lutar com as mesmas armas de Herodes. Mas nós temos uma arma que é mais poderosa, que é a oração. Então vamos orar. E a Bíblia vai dizer que eles se reuniram na casa de Maria, a mãe de João Marcos. E ali reunidos na casa de Maria, a Bíblia vai dizer então o quê? Que eles começaram a orar incessantemente, quer dizer, era uma oração contínua, aleluia, era uma oração, irmãos, que eles começaram a buscar a face de Deus com tanta intensidade e com tanto fervor, que os céus começou a se movimentar, aleluia, a oração deles subiu, aleluia, como um raio, e chegou diante de Deus, oh glória. E quando chegou diante de Deus as orações da igreja, vejam o poder, irmãos, da igreja, quando a igreja se une em um propósito. Prenderam alguns para maltratar, mataram Tiago, e agora Pedro estava pronto, preso e preparado também para ser morto
depois da Páscoa, ou depois que encerrasse ali o período da festa. Pedro estava guardado, estava acorrentado, preso em grilhões, no meio de 2 soldados, o cárcere fechado. Quem olhasse a olho nu ou a olho natural iria dizer: não tem jeito, para Pedro acabou. Assim como mataram a Tiago, vão matar a Pedro também. Mas aí, irmãos, aconteceu algo extraordinário. Aconteceu algo maravilhoso. O que foi que aconteceu? A igreja se despertou. A igreja então tomou posicionamento, aleluia, e falou: vamos orar. E aí então eles começaram, aleluia, a orar incessantemente, buscando a face de Deus, invocando o nome do Senhor e dizendo: Deus, eu posso até imaginar, aleluia, a oração agora deles, dizendo: Deus, mataram Tiago, maltrataram outros teus filhos, e agora Pedro, nosso líder, está preso, esperando também para ser morto. Deus, estende as tuas mãos. Deus, visita Pedro lá no cárcere. Deus, liberta Pedro do cárcere. Imagine, irmãos, o fervor desta oração. Aleluia. Paulo, ele vai dizer que nós temos que orar continuamente também, orar sem cessar. E aqui eles fizeram isso, eles começaram a orar incessantemente, quer dizer, sem se cansar, sem se fadigar. Começaram a buscar, um clamava de um lado, o outro clamava do outro, e o outro era contagiado, e o outro também era contagiado. Então o fervor daquela oração chegou diante de Deus. E quando a oração chega diante de Deus, irmão, ela não fica sem resposta. Aleluia. Então Deus, ele faz o quê? Deus, ele chama o anjo. Ele envia o anjo dele, aleluia, para visitar Pedro lá no cárcere. E a Bíblia vai dizer que Pedro estava dormindo entre os 2 soldados. Pedro estava sossegado, tranquilo, mesmo sabendo que estava preparado para morrer, para ser morto. Estava encarcerado, ele sabia, aleluia, que Tiago já tinha sido morto, que outros já tinham sido maltratados e que agora era a vez dele. Ele estava sendo preparado e pronto também para ser morto, como Tiago foi morto. Mas a igreja se posicionou, a igreja tomou atitude e passaram a buscar ao Senhor. É o que nós temos que fazer, irmãos. Nós temos que, Pai, sou irmã Bel, Deus abençoe, irmã Bel, seja bem-vinda. Nós temos, irmãos, que passar a buscar a Deus de fato e de verdade. Esta pandemia já era para ter terminado, irmão. Mas a igreja precisa se despertar. A igreja precisa buscar a face de Deus de fato e de verdade, irmão. Se humilhar debaixo das mãos do Senhor. Veja aqui, a igreja estava reunida na casa de João Marcos, orando, buscando a face do Senhor. E o que aconteceu? Deus moveu os céus, enviou o seu anjo para ir ter com Pedro lá no cárcere. Pedro estava o quê? Dormindo. Eu já falei isso, mas eu quero perguntar: como alguém pode dormir sabendo que vai morrer? Nós vivemos um período de pandemia, onde a morte ela está rondando todo mundo por causa desse vírus que tem assolado a humanidade. E quantos estão preocupados em pegar esse vírus e morrer? Quantos estão amedrontados? Quantos estão aí perdendo muitas das vezes o sono, com aquela ansiedade, com aquela preocupação? Porque, irmãos, sabe de uma coisa que Deus acentuou no meu coração? Eu estava pensando nisso esses dias. Porque esse vírus, a gente sabe que não veio de Deus. Deus está usando esse contexto para
nos despertar? Talvez seja, eu acredito nisso. Mas acompanhado desse vírus, tem algo sobrenatural acontecendo. Tem algo espiritual acontecendo e muitos não estão se atentando a isso. Algo que eu acho que talvez é tão letal quanto o vírus, que é um espírito de ansiedade, que tem tomado conta de muitos, naquela ansiedade, naquela preocupação, e às vezes não dorme direito, pensando se pegar o vírus, o que é que vai ser, se morrer, o que é que vai ser, aquela preocupação desenfreada, né? Algo que não é normal, e nós temos que nos atentar a isso, irmão, para que isso não venha entrar no nosso coração e venha roubar de nós, sabe o quê? A nossa paz. Venha roubar de nós a nossa segurança. Venha roubar de nós a nossa certeza, ou a nossa fé, ou o nosso ânimo. Porque se essa ansiedade tomar conta, a gente acaba perdendo a fé, porque a preocupação vai ser maior. Mas olha que Pedro, ele estava o quê? Pedro estava preso em cadeias de mão e pé, presos de cadeias entre dois soldados, prisão lacrada. 16 soldados foram designados para vigiar Pedro, mas a igreja estava o quê? Orando incessantemente. E aí o anjo foi lá. Quando o anjo chegou no cárcere, Pedro estava dormindo. O anjo precisou acordar Pedro. A Bíblia vai dizer isso, que o anjo tocou no ombro de Pedro e disse: Pedro, desperta, cinge o teu lombo, coloca a tua capa e segue-me. Quando o anjo falou isso, as cadeias se soltaram. Agora olha que interessante, como Deus é tremendo. Pedro acordou, mas os soldados continuaram dormindo. Oh glória! Os soldados continuaram desapercebidos. E Pedro começou a sair com o anjo. Enquanto eles iam caminhando, as grades iam se abrindo. Até quando eles chegaram no portão principal, que dava para a rua, aí a Bíblia vai dizer o quê? Que automaticamente o portão se abriu. E aí então Pedro e o anjo entraram por uma rua. E quando entraram nesta rua, o que aconteceu? O anjo desapareceu. Então Pedro percebeu que não era um sonho, que não era uma visão, mas que era real. Aleluia! Pedro estava experimentando o que, irmãos? O poder da oração da igreja. Quando a igreja se põe em oração, irmãos, não existe cadeias, não existe prisões, não existe gigante, não existe muralhas, não existe demônio, não existe inferno. Quando a igreja se coloca em oração, não existe nada que possa ir contra o poder da oração da igreja. É um poder tão tremendo, irmãos, que eu ouso em dizer que a oração da igreja é mais poderosa do que qualquer arma, qualquer bomba atômica, qualquer bomba química. A oração da igreja é muito mais poderosa do que qualquer poder bélico. Oh glória! Irmã Rosângela, Deus abençoe, seja bem-vinda em nome de Jesus. Então você está entendendo, irmãos, aleluia, que a oração da igreja é algo tremendo, e quando a igreja se coloca para buscar a face de Deus
Deus, ele faz o sobrenatural. A igreja estava orando aqui na casa de João Marcos, na casa de Maria, buscando ao Senhor, pedindo para que Deus entrasse com providência na vida de Pedro, para que Pedro não fosse passado ao fio de espada como Tiago tinha sido. Então Deus, ele ouve o clamor da igreja e envia o seu anjo, e o seu anjo liberta Pedro, aleluia. E Pedro de repente chega na casa onde a igreja estava reunida, batendo na porta, aleluia. A oração foi respondida de imediato. Às vezes acontece isso, irmão. Nós temos que entender que o nosso dever é orar. Se vai acontecer da maneira que a gente quer, é outra coisa. Você veja que a igreja estava em oração, mas o Senhor só livrou Pedro. Tiago morreu, Tiago foi morto. Deus não poderia ter livrado Tiago? Poderia, mas era a vontade de Deus que Tiago passasse pela morte naquele momento. E é isso que nós temos que entender, que às vezes nós vamos orar por um intento, nós vamos orar pedindo algo, que aconteça algo, que Deus faça algo, mas muitas das vezes isso não vai acontecer, e nós vamos nos entristecer? Não. Nós vamos nos abater? Não. Nós vamos ficar cabisbaixo? Não, irmãos. Nós vamos entender que foi a vontade de Deus, porque se nós oramos e Deus não fez como nós queríamos que fosse feito, é porque Deus tinha algo melhor. É que às vezes a gente não entende isso, e a gente fica preso na nossa própria vontade, no nosso próprio querer, achando que Deus, ele tem o dever de fazer da maneira que a gente quer. Deus é Senhor, nós somos servos. Deus é soberano, é absoluto. Nós temos que entender que, querendo nós ou não, a vontade dele sempre vai prevalecer. Mas não é isso que vai me impedir de orar. Não. Mataram, Pai do Senhor Jefferson, Deus abençoe Jefferson, Angélica, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Imagine se a igreja tivesse esmurecido, irmão, porque Tiago tinha sido morto, porque alguns tinham sido maltratados, porque Herodes tinha, de certa forma, prevalecido e matou Tiago, maltratou a outros. Imagine se a igreja tivesse falado, sabe de uma coisa, não vamos orar não, o que adianta orar? Olha, Tiago foi morto, outros foram presos, foram maltratados, nós vamos estar orando para quê? Não, irmãos, o nosso papel é orar. Agora, se Deus vai querer fazer do jeito que a gente quer ou não, aí não compete a nós, irmão. Orar, nós temos que orar porque a Bíblia manda nós orarmos uns pelos outros. A Bíblia manda nós clamarmos. Aleluia. Paulo diz lá, orai sem cessar. Bendito seja o nome do Senhor. Orar em todo tempo. Ah, pastor, mas eu tenho orado e a minha casa está do mesmo jeito. Ai, pastor Pedro, eu tenho orado, mas o meu filho continua do mesmo jeito. Ah, pastor, eu tenho orado, mas meu marido continua da mesma forma. Irmão, o nosso dever é continuar orando. Enquanto Deus não fizer algo, enquanto algo não acontecer que sair do nosso controle, nós temos que continuar orando. Se a igreja tivesse pensado, mataram Tiago, maltrataram outro, sabe de uma coisa? Vamos esquecer esse negócio de oração, porque Pedro também vai morrer, porque Pedro também vai ser passado ao fio de espada. Se a igreja tivesse pensado dessa forma, como muitos de nós hoje pensamos, a igreja não tinha se despertado para orar.
Mas aí a igreja se volta em oração, independente se Tiago já tinha sido morto, se outros já tinham sido maltratados, mas Pedro ainda estava vivo. Aleluia. Então eles falam, se Pedro está vivo, nós temos que continuar orando. Se Pedro ainda está respirando, nós temos que continuar orando. Aleluia. Então eles buscaram a Deus, e Deus então os ouviu dos altos céus e mandou a resposta. Pedro estava lá na porta batendo. Aleluia. A jovem criada da casa, Rod, chegou ali e falou, olha, é Pedro. Aí veja como nós somos incrédulos, irmãos. A igreja estava orando para que Deus fizesse algo na vida de Pedro, libertasse Pedro. Aí a empregada, a serva lá, Rod, vai dizer, olha, Pedro está aí. E aí aqueles que estavam orando vai dizer, tu tá doida, menina? Tá louca, não é Pedro não. Pedro está preso. Não é Pedro não, é o espírito de Pedro. Olha, o povo estava orando, olha como nós somos vulneráveis, irmãos. Olha como às vezes a gente se pega a orar e na verdade nós estamos orando, mas a oração na verdade não é com aquela fé, com aquela certeza. É porque Deus é bom, é porque Deus é misericordioso, e porque quando Deus quer fazer, Ele faz, independente de qualquer coisa. Aleluia. Mas aí eles começam a dizer, não é Pedro. Aí Pedro continua batendo. Aí quando eles abrem a paz do Senhor, irmã Alessandra, manda a paz do Senhor para o meu amigo aí, irmão Carlos, Deus abençoe vocês grandemente. Temos orado pela senhora continuamente, tá bom, irmã Alessandra? Deus abençoe a senhora. Então veja, irmãos, que coisa gloriosa. Eles abrem, então eles veem Pedro, e quando eles então veem Pedro, eles se alegram e começam aquela euforia, e aí Pedro faz eles ficarem em silêncio e fala, olha, calma, sou eu vou explicar o que aconteceu. Aleluia. E aí Pedro então explica para eles o que aconteceu, e aí eles então vão entender que foi no momento em que eles estavam orando, foi no momento que eles estavam o quê? Clamando, foi no momento que eles estavam o quê? Intercedendo. Então enquanto eles estavam clamando e intercedendo, Deus foi lá no cárcere, libertou Pedro e trouxe Pedro até o meio deles. Aleluia. Fica tranquilo, irmão. Fica tranquilo, meu irmão, continua clamando, aleluia, porque a tua vitória vai chegar aí, a tua bênção vai chegar aí, e talvez a resposta não vai vir do jeito que você queria, talvez a resposta não vai vir da forma que você pensou que seria, mas entenda uma coisa, a vontade de Deus é soberana, e nós temos que aceitar a vontade de Deus. Aleluia, porque quando nós aceitamos a vontade de Deus, o nosso coração se aquieta, o nosso coração fica tranquilo, a gente fica em paz. Enquanto você não entende que Deus é Senhor sobre tudo e sobre todos, enquanto nós não entendemos que Deus é soberano, e que nós não podemos questionar, aleluia, os seus atos, nós vamos sofrer mais, porque nós vamos ficar com aquele sentimento ali, martelando o nosso coração, e às vezes indagando por que Deus fez isso, por que o Senhor permitiu isso, porque, irmãos, vamos respeitar a vontade soberana de Deus sobre as nossas vidas, vamos glorificar ao Senhor, aleluia, vamos adorar a Ele em todo tempo, vamos dizer que Ele é glorioso, que Ele é maravilhoso, aleluia. Independente se o que aconteceu está de agrado com aquilo que eu pedi ou não. Quantas vezes eu orei e não aconteceu aquilo que eu queria. Às vezes a gente fica frustrado, claro que fica, é normal, faz parte do ser humano, porque você está ali orando, você está ali consagrando, jejuando, você está ali buscando em prol de alguma coisa, aí de repente aquilo não acontece como você queria, aleluia, e aí você vai entender que foi a vontade de Deus, e aí quando você aceita
o teu coração entra em paz. Você passa a ter uma tranquilidade melhor. Oh, aleluia! Eu estou sentindo a presença de Deus aqui de uma forma gloriosa. Oh, glória! Bendito é o nome do Senhor. Eu não sei se você está, aleluia, sendo impactado como eu estou sendo aqui. Glória a Deus, aleluia. Quantas vezes, irmãos, eu orei, tenho orado, aleluia, e não tem acontecido como eu queria que acontecesse. E aí nós vamos para a Bíblia, e aí nós vamos buscar de Deus uma resposta. E aí então o Espírito do Senhor, aleluia, porque Ele está em nós. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aí Ele vai trabalhando em nós. E Ele vai dizendo, é assim, filho. É dessa forma que eu quero. Eu sei que você queria assim, mas eu quero assim. E aí o Espírito de Deus vai nos convencendo de que a vontade de Deus é melhor. E quando nós entendemos isso, irmão, os irmãos não sabem o peso que sai de nós. Aleluia, a gente fica leve. E aí então o nosso coração, ele passa a ter liberdade para Deus operar. E a gente passa a glorificar ao Senhor de uma forma muito melhor. A igreja orou. Deus ouviu a voz da igreja. Por quê? Porque ela orou incessantemente. Aleluia, quer dizer, nós vamos orar. Enquanto não houver uma resposta, nós vamos continuar orando. E aí então eles buscaram a Deus. E Deus então ouviu a voz da igreja. Libertou Pedro e Pedro chegou no meio deles. Eu quero ser boca de Deus aqui hoje para, aleluia, algumas vidas que estão aqui. Aleluia. Deus vai fazer chegar na tua casa. Aleluia. Fica tranquilo. Deus vai fazer chegar aí. Você vai estar, aleluia, na expectativa, orando. E assim como Pedro chegou ali no meio da igreja, na casa da irmã Maria, aleluia, a mãe de João Marcos, a bênção que eles queriam chegou lá na casa. Vai chegar na tua casa. Fica tranquilo, fica tranquilo. O Senhor não está aquém da tua situação. Ele tem visto, sim, as tuas lágrimas que ninguém viu, nem teu próprio marido viu, mas Ele viu, aleluia, quando você derramou as suas lágrimas no seu travesseiro, quando você virou para o lado e ali, sem deixar ninguém perceber, você chorou em silêncio. Mas Deus vai entrar com providência. E isso é profético para alguém aqui hoje. Deus vai entrar com providência. Fica tranquila, oh glória. Porque assim como Ele ouviu a oração da igreja e libertou Pedro, Ele já ouviu a tua oração. Fica tranquilo, é no tempo de Deus. Você lembra lá de Daniel, quando Daniel propôs a buscar ao Senhor? A Bíblia vai dizer que foram 21 dias para a resposta chegar. Aleluia. Mas o que é que o anjo vai falar para Daniel? Daniel, desde o primeiro dia que você se propôs a buscar ao Senhor, Ele te ouviu. Mas tem coisas, irmãos, que acontecem nesse âmbito espiritual, nesse âmbito celeste, que foge do natural, que a gente não compreende, que a gente não enxerga. Mas Deus está trabalhando, mas Deus está pelejando pela tua causa, por este intento que você colocou diante de Deus, e você está dizendo, Senhor, eu preciso, Senhor, até quando? E Deus está dizendo, filha, fica tranquila, aleluia, porque desde o primeiro dia que você se propôs a me buscar, eu já me atentei para a sua oração, oh glória,
Logo, logo você vai contar o testemunho e vai cantar o hino da vitória. Que Deus os abençoe. Fica com esta palavra. A igreja orou incessantemente, buscou, intercedeu. Então Deus ouviu a oração da igreja e libertou Pedro do cárcere. Aleluia! E trouxe para o meio da igreja. Oh, glória! Deus está trabalhando, meu irmão. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Eu não tenho sombra de dúvida que vocês vão contar o testemunho do que Deus fez. Bendito seja o nome do Senhor. Nós não podemos perder o ânimo. Nós não podemos perder a nossa fé. Continue orando. Está demorando? Continue crendo. Aleluia. Porque o meu tempo não é o tempo de Deus. Os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os meus caminhos não são os caminhos de Deus. Aleluia. Então fica tranquilo, porque Ele está trabalhando ao teu favor. A tua oração não foi palavras jogadas ao vento, não. As tuas lágrimas não caiu na terra à toa, não. As tuas lágrimas não molhou o teu travesseiro à toa, não. Está diante de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E no tempo determinado por Deus, você vai cantar o hino da vitória. Glória a Deus. Então fica com esta palavra. Quando nós nos colocamos em oração, a igreja se uniu para orar. A igreja não se uniu para falar de A, de B. A igreja não se uniu para tratar assuntos da terra, não. A igreja se uniu para orar. E quando a igreja se uniu para orar, Deus então foi lá no cárcere e tirou Pedro da prisão. Você está entendendo o poder que nós temos? E às vezes a gente não está usando este poder. A gente perde tanto tempo, irmãos, com tanta coisa, e não tiramos às vezes nem 10 minutinhos para dobrar o joelho durante o dia e orar. Quantos que só lembram de oração quando vai para a igreja e quando o pastor levanta a voz de oração? E mesmo assim, quantos que chegam na igreja e não têm ânimo de orar? Enquanto alguns estão orando, outros estão sentados conversando, mexendo no celular. Você está entendendo como que nós estamos dispersos? Você está entendendo como que nós estamos longe daquilo que Deus, Ele quer que nós estejamos? Mas vamos buscar a Deus, irmãos. Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos ver aonde a gente caiu e vamos voltar lá. Vamos passar a buscar a Deus, a orar, de fato e de verdade, com um coração contrito e quebrantado, como a igreja aqui fez. E Deus ouviu a voz da igreja e soltou Pedro da prisão. Se nós nos unirmos em oração, e aí eu estou falando independente de placa, de denominação, você veja como a igreja ela está tão, em uma situação tão ruim, que as guerras não é nem contra uma denominação contra a outra. A própria denominação entra em guerra um com o outro. Para você ver o estado que a igreja está. Mas que Deus tenha de misericórdia das nossas vidas, irmãos. Que o Senhor nos ajude como ajudou aqui a igreja. Aleluia. Que nós possamos adquirir ânimo para buscar a face de Deus, para clamar, para interceder. Interceder por aqueles que estão ainda no mundo e não conhecem a Deus. Interceder pelas autoridades, as polícias militares, civil, federais, que estão nas ruas. Interceder pelos prefeitos, governadores, pelo nosso presidente, pelos ministros. O papel da igreja é orar, irmãos.
é buscar a Deus, aleluia, mas a igreja está entrando por caminhos que não era para entrar, né? A igreja hoje é muito mais política do que qualquer outra coisa, e aí, como é que Deus vai agir? Como é que Deus vai operar? Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos nos humilhar e pedir a misericórdia de Deus. E como Deus ele é extremamente misericordioso, Ele vai nos ouvir, irmãos. E Ele vai nos responder. E Ele vai nos abençoar. Então busque a face de Deus. Aleluia. Vamos orar. Vamos buscar mesmo a Deus de fato e de verdade. É tempo de orar. Eu deixo essa palavra para os vossos corações e eu quero agora orar com você. E depois você, aleluia, vai estar na liberdade de voltar para a sua cama, dormir, ou se ainda vai fazer uma leitura bíblica, ou se ainda vai se prostrar diante do Senhor para buscar um pouco mais a Deus em oração, vai ficar a cargo de cada um de vocês. Mas nós vamos orar agora. Quero que você ore comigo, quero que você busque a presença de Deus agora comigo, em nome de Jesus. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos na Tua presença nesta hora, Pai, em oração agora. Em oração para suplicarmos as Tuas misericórdias, Senhor. Para pedir, ó Deus, o Teu perdão, porque nós falhamos, Senhor. Porque nós erramos, meu Deus. Pecamos contra o Senhor. Mas em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tenha de misericórdia das nossas vidas. E nos perdoa, Senhor. Nos faz voltar ao primeiro amor. Nos faz, Senhor amado, retornar novamente, aleluia, à oração, ao clamor, à súplica, ao jejum, à leitura da Tua palavra. Porque nós temos desperdiçado o nosso tempo, meu Deus, com tantas coisas banais, com tantas coisas, Senhor, que não traz edificação nenhuma. E muitas das vezes, meu Deus, não temos tirado um tempo à parte para buscar a Tua face. Mas estamos aqui agora unidos em oração. Assim como a igreja primitiva estava unida na casa de Maria, mãe de João Marcos. Eles estavam ali orando, meu Deus, buscando a Tua face, enquanto Pedro estava preso, encarcerado. Ah, Senhor, eles buscaram, eles clamaram, eles intercederam, e o Senhor ouviu o clamor da Tua igreja, e o Senhor mandou a resposta, aleluia, libertando Pedro do cárcere, trazendo Pedro para o seio da igreja de novo. Meu Deus, nós estamos aqui orando. Quantos estão agora, meu Deus, em um leito de um hospital? Quantos estão agora esperando uma vaga na UTI? Quantos estão agora, meu Deus, neste momento chorando? Quantas famílias sofrendo agora e chorando porque algum ente querido está internado, está entubado? Meu Deus, nós estamos aqui orando, assim como a igreja primitiva orou, assim como o Senhor enviou o Teu anjo para ir até o cárcere, libertar Pedro. Senhor, envia o Teu anjo agora. Senhor, e visita ali agora os Teus filhos no hospital. Senhor, o pastor Levi que está ali internado na Santa Casa. Senhor, visita ele agora. O Rafael, seu filho, falou que ele não está conseguindo dormir, Senhor. Meu Deus, coloca a paz sobre aquele coração e faz com que ele possa ter uma noite de sono abençoada e os medicamentos possam fazer o efeito que tem que ser feito e ele possa sair dali intacto, sem nenhuma sequela. Meu Deus, esta é a oração da Tua igreja, Senhor, não somente pelo pastor Levi, mas por todos que ali estão. Quantos estão ali naquele momento ali sofrendo?
Senhor, toma nas tuas mãos, meu Deus, a minha prima, a irmã do pastor Neto. Jesus, tu és poderoso para fazer muito mais além do que nós pedimos e pensamos. Nós cremos no teu poder, Senhor. Nós estamos orando, acreditando na tua intervenção divina, mas também entendemos que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos, que a tua vontade, meu Deus, vai prevalecer, ainda que não seja, aleluia, conforme o que nós estamos pedindo, mas se for a tua vontade, Senhor, nos ajuda a entender, nos ajuda a aceitar, para que o nosso coração venha receber paz. Eu quero te pedir agora, Senhor, por aqueles que estão enlutados, que ainda estão sofrendo o seu luto porque perdeu algum ente querido, e ainda, meu Deus, estão inconformados, ainda o coração ainda dói, a alma ainda geme de saudade do seu ente querido. Senhor, que o teu Espírito Santo venha trazer paz sobre este coração, que o teu Espírito Santo venha trazer o bálsamo que ela e que ele precisa nesta hora, para passar por este momento, e eles possam, meu Senhor, se alegrar em ti e glorificar o teu nome. Pai amado, eu quero orar agora pelas autoridades constituídas. Meu Deus, toma nas tuas mãos, Senhor, todos que estão agora, Pai amado, e que são, Senhor amado, dotados de autoridade, aleluia, que o Senhor os constituiu, as polícias militares, civil, federais, Senhor, os prefeitos, governadores, Senhor, o nosso presidente, os ministros, os deputados, Senhor, tenha de misericórdia, faz com que essas vidas possam se voltar para Ti e possam Te reconhecer como Senhor absoluto da vida deles. Que o Senhor venha salvar, libertar, que o Senhor venha transformar vidas. E eu quero agora te pedir, Senhor, aleluia, pelos meus irmãos que estão comigo nesta live. Eu sei que alguns, Senhor, que aqui estão, o Senhor vai contemplá-los ainda, meu Senhor amado, aleluia, com uma bênção toda especial. Aleluia. Pai amado, eu quero pedir que o Senhor estenda as tuas mãos poderosas e que o Senhor abençoe agora a cada família aqui representada, a cada lar, Senhor. Que o Senhor venha dar uma noite abençoada para os teus filhos, que eles possam deitar, dormir e ao acordar, Senhor amado, possam entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Meu Deus, como ministro do Senhor, eu ministro agora a tua bênção sobre a vida dos teus filhos, Pai. E peço que o Senhor os visite agora em seus lares. Peço que o Senhor salve aqueles que estão fora do teu aprisco. São ovelhas do teu aprisco, mas estão fora. Aqueles que se afastaram, traz de volta, Senhor. Ministro na autoridade que há no nome poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A tua bênção sobre a vida da tua igreja. Pedimos que o Senhor nos ajude a perseverar. Não permita que venhamos nos embaraçar com as coisas desta vida. Não permita, meu Deus, que venhamos nos atrapalhar com nada e nem nos deter diante de problemas, mas que o nosso olhar esteja voltado para o Senhor, porque o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Fortalece aquele que está fraco, levanta aquele que está caído e dá ânimo para aquele que está desanimado. Meu Deus, que o Senhor possa operar de uma forma grandiosa, é o meu pedido, é o pedido da tua igreja, e já certos da vitória, te agradecemos no nome poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e todos possam dizer amém. Oh glória, que Deus tenha de misericórdia sim, aleluia, da nossa nação brasileira. Que o Senhor ele possa operar de uma forma grandiosa, aleluia, nas nossas vidas. É verdade, irmã Fabiane, que Deus tenha de misericórdia da nossa nação. Que o Senhor estenda suas mãos poderosas e que essa nação possa se voltar para Ele. Porque tudo isso é porque
na verdade, o povo está longe de Deus. E quando nós vamos olhar para a Bíblia Sagrada, todas as vezes que o povo se afastou de Deus, o mal tomou conta. Todas as vezes. Isso desde lá do Jardim do Éden, né? E aí isso vem nos acompanhando até os dias de hoje. Aleluia. A nossa segurança é estar próximo de Deus, é buscar a Deus a cada dia. Porque todas as vezes que nos afastarmos de Deus, Deus ele vai se afastar de nós. Foi o que ele disse para o rei Asa. Ele disse: enquanto tu estiveres comigo, eu estarei contigo. Mas no dia em que tu me deixares, eu também te deixarei. Deus falou isso para o rei Asa. E isso daí não é só para ele, isso é para todos nós. Enquanto nós estivermos com ele, aleluia, com a sua palavra, enquanto nós estivermos com Deus, Deus vai estar conosco. Mas no dia que nós o deixarmos, ele também vai nos deixar. E não é que ele quer nos deixar, é porque nós o deixamos primeiro. Porque o desejo de Deus é que nós estejamos cada vez mais perto dele. É o que Tiago diz: chegai-vos a Deus, e Deus se chegará a vós. Não tem segredo, irmãos. Aleluia. É isso aí, é buscar a ele, é estar na presença dele. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus dê uma noite de um sono abençoadíssimo para todos. Que vocês possam de fato deitar e dormir. E se for a vontade de Deus, nós vamos acordar e entender que deitamos, dormimos e acordamos, porque Deus é a nossa segurança. Amém, amados? Que Deus os abençoe poderosamente, né? Que as ricas bênçãos do Senhor recaiam sobre as vossas vidas hoje e para todo sempre, tá bom? Nós vamos encerrar essa oração, eu ministrando a bênção apostólica sobre as vossas vidas, e até a próxima live, né? Estaremos juntos de novo. Quero agradecer a todos vocês que estiveram comigo aqui hoje nesta live, orando, intercedendo a Deus junto comigo. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, hoje e para todos sempre. E que todos possam dizer amém. Deus abençoe, irmã Rosângela. Uma boa noite para todos vocês, tá bom? E até a próxima live, se assim Deus disser que sim. Amém.